Olá, graça e paz. Meu nome é Cristiane Flor e eu sou coordenadora da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e a lição de hoje é a lição 4, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Esse estudo está baseado no texto bíblico de Números, capítulo 11, versículos 14 e 15. E diz assim: Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Essas palavras são palavras de Moisés, né? Que estava vivendo uma situação de oposição, né? E de murmuração do povo de Israel. Nessa passagem, a reação de Moisés, diante da pressão que sofria por parte do povo, foi questionar o Senhor. Questionar é uma reação até muito comum, né? Em muitos momentos nós podemos vir a questionar a Deus em algumas situações difíceis. Moisés pergunta a Deus por que precisava carregar esse sofrimento sozinho, demonstrando o quanto estava sobrecarregado e a sua impotência diante de tal situação. Então ele lembra ao Senhor que Israel era seu povo, ou seja, sua criação. Né? Eu peço aos irmãos que leiam, né, Números, capítulo 11, para que vocês possam compreender melhor o contexto sobre o qual nós estamos abordando aqui, né? No qual estamos falando. O povo estava no deserto e reclamava porque estava enjoado de comer maná, de forma que eles diziam que sentiam falta até mesmo do Egito. É bom lembrar que o que o povo fez, né, em relação a Moisés era uma reclamação, era uma queixa. Enquanto que Moisés, quando vai falar com Deus, ele se comporta de uma maneira diferente. Ele derrama aos pés do Senhor toda a sua angústia, a sua tristeza, a sua impotência, o seu cansaço, e isso é o que nós chamamos de lamentação. Né? E que é diferente, lamentar é diferente do que murmurar. Murmurar está relacionado a uma queixa, a uma reclamação. E lamentar é quando eu derramo aos pés do Senhor as minhas debilidades, tá? Então, lamentar não é algo que Deus desaprova, pelo contrário, ele espera que nós levemos as nossas debilidades a ele, enquanto que a murmuração, Deus é completamente contrário e ele não aprova esse tipo de comportamento, tá? Então, quando eu levo a minha debilidade, né, a quem se deve, ou seja, eu entrego essas debilidades aos pés de Deus ou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou agindo corretamente. E há vários exemplos na Bíblia de pessoas, de personagens bíblicos que fizeram lamentações, né? Como, por exemplo, os profetas Jeremias, o profeta Abacuque, e até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz. Né? No momento da crucificação, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Então, naquele momento, ele não estava fazendo uma queixa, né, para Deus, e sim ele estava entregando para Deus que ele, como ele homem, ele estava se sentindo impotente e se sentindo abandonado. Ele estava aflito naquele momento, então era uma lamentação e não uma queixa. Tá? A depressão e a ansiedade resultante do fracasso e de frustração e de oposição, ela tem se tornado muito comum em nossos dias. Há pessoas frustradas com seu futuro, seu casamento, negócios. Outras encontram muita pressão e oposição em seu trabalho, em sua família, na igreja e etc. Por não saberem lidar com essas situações, elas somatizam essas emoções, gerando problemas físicos, como dores de cabeça, insônia, aumento ou perda de peso, dor de estômago,
câncer, né? Há alguns tipos de câncer que atualmente a medicina ela já diz que podem ser desencadeados por descontroles hormonais e emocionais. Então, para você ver a gravidade do que é você estar, né, passando por um processo de ansiedade ou de depressão. Há vários males que podem vir, né, a serem somatizados e causarem problemas físicos, né, problemas, dores, né, doenças físicas em cada um de nós. Moisés chegou a um nível de cansaço tão grande que ele desejou morrer. Se você também tem esse desejo, cuidado. Se esse desejo persistir, procure um psiquiatra ou um psicólogo. Lembre-se, orar vai resolver o seu problema com Deus, mas não vai tratar seu problema físico, que é a alteração dos neuroquímicos e ou dos seus neurotransmissores. Então, somente um tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo que vai conseguir fazer uma regulação dessas alterações neuroquímicas ou dos neurotransmissores. Vamos agora para o nosso tópico 1. Tópico 1. A murmuração pressiona e adoece. Não pense que a murmuração do povo era contra Moisés. Pelo contrário, né? Era contra o próprio Deus. Assim foi interpretado pelo salmista. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Essa citação está em Salmos 78, versículo 19. Toda essa murmuração o deixava cansado demais, mesmo sendo contra Deus, né? Moisés absorvia tudo e compreendia que as pessoas estavam se levantando contra ele. O povo não entendia o trabalhar de Deus e como ele administra seu tempo. Por isso, afirmava que as providências estavam demorando demais. Deus então usou de sua paciência e deu tempo para que o povo se arrependesse. Como não ocorreu, aplicou sua correção disciplinadora. Nós podemos ver uma citação em 1 Coríntios 10:10 que diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nós sabemos que Deus, ele é um Senhor, que ele é amoroso, ele é paciente. Ele é amor, mas também sabemos que ele é fogo consumidor. E ele traz a disciplina e traz a correção, mas antes disso ele dá um tempo para que cada um de nós venha se arrepender. Então, que não sigamos esse caminho de murmuração, né? Deus não admite murmuração, né? Reclamação. Veja o que a Bíblia diz a respeito. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Essa citação nós podemos ver em Filipenses 2, versículos 14 e 15. Gente que só sabe protestar é gente que pesa o ambiente, que faz da convivência um martírio. E isso, com o passar do tempo, gera enfermidade para si mesmo e para as pessoas do seu convívio. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos em algum momento nos questionar ou ficarmos frustrados. Isso pode acontecer. Mas quando isso acontecer, lembre-se de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entenda que esse em tudo significa apesar de. Então, se eu entendo que apesar das circunstâncias, eu consigo dar graças, eu devo dar graças, eu vou ter uma vida melhor. Eu vou conseguir alcançar a paz. E é uma paz diferente, né, que o mundo oferece. É uma paz que somente o Espírito Santo vai conceder ao seu coração, né? Então, agora vamos para o nosso tópico 2. Pressão e opressão deste tempo.
Moisés foi chamado para conduzir o povo e começou a ter muitos problemas quando boa parte o procurou para reivindicar confortos que tinham no Egito e faltavam durante a peregrinação. Eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Então, de forma que realmente, né, muitas coisas era escasso, faltava, realmente não havia como fazer comparações a tipos de alimentos, por exemplo, que eles poderiam obter no período que eles viveram no Egito, apesar de estarem nas condições de escravos, né? Moisés não chegaria a tal nível de esgotamento se essa demanda não tivesse sido constante, crescente e até mesmo imoral. Ele chegou a um ponto no qual muitos de nós também podemos chegar. Talvez você já tenha experimentado ou experimente coisa semelhante nesse momento. Temos nossas fragilidades e é por isso que estamos suscetíveis durante todo o tempo a nos abater emocionalmente e espiritualmente. O que nos separa de transtornos causados pelas aflições advindas das pressões do dia a dia é o cuidado de Deus aliado à nossa lembrança diária de que estamos em suas mãos. Assim como Moisés, que reagiu sob pressão desejando a própria morte, isso também pode vir a nos acontecer. É possível que um líder, um pastor, homem ou mulher de Deus tenha o seu coração atribulado e deseje a morte sem significar que está distante de Deus. Há muitas pessoas com transtornos de ansiedade ou em depressão por conta de pressão ou de opressão vindas da sociedade, da moda, dos chefes, do cônjuge, dos seus amigos, de expectativas lançadas ao seu respeito, expectativas essas que são muito altas de se alcançarem, lembrando que nós não somos perfeitos, então a gente não pode depositar grandes expectativas no outro, porque nós somos suscetíveis a falhar, somos suscetíveis a errar. Todos nós erramos, então jogar grandes expectativas sobre o outro pode causar muito sofrimento, né? E muita frustração. Lembrando de que a depressão é uma doença, né, causada por somatizações emocionais, de modo que não se trata de falta de fé. Tanto Moisés quanto o profeta Elias também passaram por isso e ambos apareceram no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, de forma que esses homens de Deus, nós sabemos a história tanto de Moisés, né? Moisés, um homem líder, o líder do povo de Israel, que escreveu tantas leis, né? A representação da lei, e Elias, um homem temente a Deus, profeta de Deus, muito usado, com poder que vinha de Deus, nós sabemos da história dele, tanto que esse homem não morreu, ele foi até arrebatado, né? Ele foi arrebatado para os céus, ele não morreu. E ele passou por esse problema de depressão, né? Todos os dois passaram, então isso é uma coisa que pode vir sim a nos abater, nos afligir, não significa que nós temos menos fé, né? Temos menos fé do que outras pessoas, ou estamos longe de Deus, né? Tanto que nós vemos que mais à frente, Jesus, após, né, ter sido crucificado e ressuscitado, quando ele aparece no Monte da Transfiguração, ele aparece conversando justamente com Moisés e com Elias, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que é algo que pode sim nos afligir e que não é falta de forma nenhuma de fé. É apenas uma questão de doença, né, que está sendo sofrido nesse momento. Insatisfação gera pressão. E se não soubermos lidar com isso, nossos dias serão terríveis. Lembre-se do que diz Mateus capítulo 6, versículo 34. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tenhamos sempre isso em mente e sigamos na nossa lição. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. O exemplo de Moisés para hoje. Assim como aconteceu com Moisés, muitos estão em depressão por conta da oposição que sofrem. E quando essa oposição se junta aos fracassos da caminhada,
nasce uma tristeza difícil de passar. No caso de Moisés, essa tristeza passou porque ele se aproximou de Deus na hora de seu desespero, né? Reconhecendo a sua dependência, derramando o seu coração diante dele. Os conselhos do Senhor eram a chave para o fim daquela angústia. Moisés fez o que Deus lhe dissera e a orientação do Senhor o salvou completamente de sua depressão. Esse é o exemplo que devemos seguir, ouvir a orientação de Deus, que é, inclusive, a busca de tratamento médico, caso seu nível de ansiedade ou depressão já tenham causado males ao seu corpo. Jesus chama: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós temos essa citação em Mateus 11, 28. Então lembramos disso sempre, né? Que Deus está aqui para nos orientar, inclusive orientando também na busca de tratamento médico necessário, né? Nós temos aí a bênção, que são esses especialistas, que é o psiquiatra e o psicólogo, as medicações por eles descritas. Então, procure seguir esse exemplo, ouça as orientações de Deus, lembre-se de todos os exemplos e que você não é menos importante, né, do que essas figuras bíblicas que nós vamos estudar no decorrer da revista. O foco central dessa revista é justamente demonstrar que essas figuras ilustres bíblicas que nós vamos ver aqui passaram por essa situação. Passaram por essa situação de depressão e de ansiedade, e Deus teve misericórdia para cada um deles. Então, o foco central da nossa revista é essa, e que vocês possam encontrar alento, né, e direção, né, a respeito desses problemas que nós estamos estudando aqui. Vamos agora para o pensar e agir. Para pensar e agir. É preciso ter consciência de que enfrentar oposições e murmurações é algo comum e que ninguém está livre delas. O maior desafio é reagir de forma saudável, tanto emocional quanto espiritualmente. Saiba que reagir bem, buscando a Deus e seus conselhos, enfrentando as situações, buscando ajuda com as pessoas certas, há de te ajudar a não sofrer com a ansiedade e com a depressão. Lembre-se sempre, Isaías 41, versículo 13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Tenha confiança em Deus, procure a ajuda certa no momento que vocês identificarem que a sua ansiedade ou que a sua aflição, angústia, passou do limite do controle de vocês. Procurem ajuda. Procurem também estar sempre voltados para o Senhor. Alimente o espírito de vocês com leitura bíblica, com a oração, com o jejum. Eu sei que esse período que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, é um período difícil. A gente sente falta de estar junto com os irmãos, mas esse é um momento necessário para nós evitarmos a velocidade do contágio desse vírus. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Tenha fé em Deus que esse período vai passar. Acredite em dias melhores, porque Deus é a nossa esperança. Que Deus os abençoe. Fiquem com Ele e até a próxima aula. Tchau!